Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora à página 38, o item 14 do material didático, os anabatistas, Lutero e o cessacionismo. Bom, vou começar explicando para vocês, página 38, né, o que é cessacionismo, tá bom? Cessacionismo é o seguinte: nós, pentecostais, acreditamos que os dons espirituais, eles permaneceram na história da igreja. Eles nunca extinguiram, ok? E já Lutero, os protestantes hoje, todos eles, né, presbiterianos, todos eles dizem que esses dons cessaram. Eles dizem que tudo que acontece nas nossas igrejas, né, talvez vocês tiveram profecias sobre a vida de vocês. Minha mãe conta que teve profecia quando eu nasci, tá ok? Segundo os protestantes, isso aí tudo acabou, isso é invenção nossa. É estranho porque, por exemplo, os católicos, eles não acreditam que os dons cessaram, tanto que eles surgiram aí agora com um movimento carismático, né? Tá ok? Os católicos, eles nunca abandonaram a crença de que os dons espirituais cessaram. Por quê? Porque não faz sentido Jesus dar os dons espirituais para a igreja, tá ok? Mas servia apenas para a igreja primitiva. Por quê? Só no período da igreja primitiva que eles encontram dons espirituais. Até os anos 200, as igrejas montanistas eram pentecostais, então tinham os dons espirituais. Mas quando organiza a igreja católica, Lutero, lendo os escritos católicos, ele nunca encontrou dons espirituais. Ele encontra escritos, né, como de Agostinho de Hipona e outros, dizendo que os dons aos poucos desapareceram da igreja. Mas é porque eles viviam numa igreja que cultuava os mortos. Os dons espirituais não podem existir nessas igrejas, como a igreja católica hoje. Quando alguém me pergunta sobre o movimento carismático, eu falo assim: nós, doutrinariamente, nós não podemos dizer que o Espírito Santo está dando dons a pessoas num grupo religioso, numa denominação que pratica culto aos mortos. Isso é o fim. Então Lutero, ele procurou na história da igreja católica, que ele acreditava ser a igreja de Jesus, e ele não encontrou nenhum sinal de dom espiritual. Então ele falou que os dons espirituais cessaram. Então é mais um ponto que eu quero colocar aqui no período da Reforma, mostrando para vocês que haviam documentos, tá bom? Mostrando que anabatistas criticavam Lutero por ele dizer que os dons espirituais acabaram. E Lutero escrevia dizendo que esses dons realmente haviam acabado. Então haviam pentecostais, tá bom? Só que nós estamos vendo aí eles correndo perigo de morte, né? Pois bem, então o comentário diz, o item 14, tá bom? Página 38, diz os anabatistas, Lutero e o cessacionismo. Então lembre-se, cessacionismo significa não existe mais dons espirituais na igreja. O comentário diz, Lutero defendia o cessacionismo, ou seja, afirmava que os dons espirituais haviam cessado e criticava os anabatistas pelas manifestações espirituais que havia entre eles. Observe o que esse historiador comenta sobre dons espirituais na história da igreja. Ele fala sobre Lutero. Ele alegou que os milagres estiveram circunscritos particularmente à era apostólica e não eram mais necessários para confirmar a autoridade de alguém que está do lado da Escritura. Ele usou o mesmo tipo de argumento em resposta aos anabatistas, olha aí, que, em sua opinião, confiavam excessivamente na presença direta do Espírito Santo. Né? Então, o que nós temos, o que esse historiador está dizendo? Havia nos dias de Lutero grupos que acreditavam nos dons espirituais, acreditavam nos milagres, tá ok? Acreditavam na presença direta do Espírito Santo. Esses grupos, ou seja, eram pentecostais. E Lutero já diz que não existia mais dons espirituais na igreja, que tudo isso havia cessado. É importante nós estudarmos isso, irmãos,
porque hoje está acontecendo, podemos dizer, um encontro entre esses anabatistas que acreditam em dons espirituais com aqueles que dizem que não existe mais esse dom espiritual, isso aí é tudo da cabeça de vocês. E vocês sabem que a Assembleia de Deus coloca essas pessoas para dar aula para os nossos jovens lá na FAECAD, né? Existe protestante que tem essa defesa e eles ensinam na FAECAD. A FAECAD foi fundada como uma faculdade não confessional. Tá bom? Eu não acho isso bom. Acho que temos que ser confessionais, confessar o que nós acreditamos. A revista de escola dominical desse trimestre está um problema, porque ela está uma revista, parece, não confessional. Ou seja, não toma posição sobre determinadas doutrinas. Doutrinas que a Assembleia de Deus ensinava, dizendo que nesses últimos dias seriam usadas para nos enganar. E hoje, eles tratam com essa doutrina normalmente. Eu cito o exemplo da doutrina do culto aos mortos. Hoje o Papa entra em Assembleia de Deus. Quando ele esteve no Rio de Janeiro, ele entrou em Assembleia de Deus. Tem pastores da Assembleia de Deus assinando acordo, alianças com o papado. Isso daí, irmãos, vocês podem ver pela história que eles eram separados. O que está sendo ensinado hoje na Assembleia de Deus? Não eram separados, não. Todos vocês saíram de Lutero e da Igreja Católica. O que vai acontecer no futuro, irmãos? Ou esse futuro pode ser breve. O que eu estou falando para vocês não é uma profecia. Eu estou falando como interpretação da história. O que vai acontecer em breve? Todas as pessoas vão se ligar à Igreja Católica, é o que a Assembleia de Deus pregava há 30 anos atrás. E essa instituição que cultua os mortos, ela vai, claro, matar espiritualmente quem se ligar a ela, porque ela mantém a essência da religião de Baal. Então, era o que era pregado, que eu ouvia no seminário que eu estudei há 40 anos atrás. Eu era aluno no seminário. Tá ok? Está fazendo exatamente 40 anos que eu estava estudando no seminário, estava no primeiro ano. Então, era isso que eu ouvia. E é exatamente isso que está acontecendo. Né? E por isso eu citei a revista Escola Dominical, que no meu entender era para o autor tomar uma posição. Se você tem algo que sempre foi interpretado como vai ser usado para enganar a igreja, e hoje você não quer falar mais sobre isso, né? Então isso é estranho. O comentário prossegue. Lutero criticou os anabatistas porque foi encontrado pentecostalismo entre eles, né? Entre os anabatistas. A Alemanha de Lutero estava repleta de anabatistas que viviam escondidos há séculos. Veja, vou citar esse aí, um outro historiador, que ele diz: em lugares tão distintos como Zurique, Wittenberg e Estraburgo, uniam esses vários movimentos a crítica à imoralidade e aos abusos praticados pela Igreja. A discordância do batismo infantil e a defesa do batismo de adultos por imersão. A crítica aos outros grupos protestantes por não aprofundarem o suficiente a reforma. A defesa pela separação entre igreja e Estado e a sua liderança caracteristicamente leiga. Preste atenção nesse ponto aqui. Por que leiga? Veja, eu vou citar a Assembleia de Deus, por exemplo, que era o meu pai. Tá bom? O meu pai, ele era uma pessoa simples, nunca foi na escola. Quando ele aceitou Jesus na década de 50, na cidade de Petrópolis, o pastor falou para ele: como você não sabe ler, rapaz, crente tem que ler, vai aprender a ler para ler a Bíblia, eu quero você lendo. Minha mãe pegou com meu pai, sentou ensinando ele a ler, ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. Meu pai nem votava, porque ele nunca tinha tirado título de eleitor, porque ele nunca foi na escola, ele já aprendeu a ler depois de um tempo, quando ele se tornou cristão. Então, as pessoas aqui, a maioria eram assim, leigos. Por que eram leigos? Porque não podiam estar na faculdade. Se eles viessem para a cidade, daqui a pouco começam acusações, expulsões, risco de ser queimado, risco de ser linchado. Isso era normal. Então, por isso, uma liderança caracteristicamente leiga. Ou seja, esses anabatistas, eles não tinham se formado em faculdade. Tá bom? O que nós veremos a partir de agora, como eu já falei para vocês, do padre Menon Simons, é um homem que vai se converter. Esse era um homem formado em faculdade. Esses suíços, né, que estão se convertendo, abandonando o Zwinglio e adotando o anabatismo, esses eram homens que tinham se formado.
tá ok? Então eles vão formar uma igreja diferente, enquanto os anabatistas ainda estavam vivendo no campo. E vocês verão que vão continuar vivendo, porque vai ter muita morte de anabatista, tá ok? Bom, eu cito aí para vocês também uma outra obra que é interessante, de Ruthven, John Mark Ruthven. O título da obra é Sobre a Cessação do Carisma. Vocês acham ela completa lá na bibliografia, tá ok? Lançada agora em 2017. Ele fala também sobre esse período. Ele diz: estes autores estão essencialmente reafirmando a posição protestante clássica sobre essa questão, a saber, os dons espirituais miraculosos, incluindo a profecia, foram, em algum sentido, fundacionais na medida em que foram essenciais para a iniciação e propagação da fé cristã. Mas, como andaimes, eles não eram mais necessários depois que a estrutura viável e as doutrinas da igreja haviam sendo estabelecidas. Olha o que ele descreve que Lutero está falando. E essa é a visão protestante. Bom, pense se faz sentido Jesus deixar a igreja nesse período, por exemplo, que ela estava sendo perseguida, sendo jogada na fogueira, sem os dons espirituais. Na verdade, a igreja não pode ficar sem os dons espirituais de jeito nenhum. Isso aqui é uma interpretação das igrejas protestantes, como eu disse, pior que a católica. Porque a igreja católica, ela não afirma isso para ela, os dons espirituais continuam existindo, sempre existiram. Mas ela diz que só ela pode praticar esses dons. E diz que fora dela, isso documentos da igreja católica, lá do ano 1000 da era cristã, isso eu botei no texto para vocês. Ela diz que fora da igreja católica seria considerado possessão demoníaca e bruxaria. Ou seja, a igreja católica declara que mataria igrejas protestantes, tá bom? Desculpe, igrejas pentecostais, ok? Então, quando Lutero aqui diz que não havia dons espirituais, é porque ele estava olhando para a igreja católica, né? Uma igreja que cultuava os mortos, não pode ter dons espirituais lá. O comentário prossegue. Os cessacionistas não possuem nenhum texto das escrituras sagradas que possam fundamentar a sua tese. Na verdade, o cessacionismo é o argumento de uma igreja que não possui dons espirituais, pois adotou doutrinas heréticas, o batismo de recém-nascido. O luteranismo continua até cultuando os mortos, até hoje a igreja luterana cultua os mortos, então são doutrinas heréticas. Por fim, estão negando aquilo que o Espírito Santo os negou, os dons espirituais. Irmãos, para pregar o evangelho, ok? A igreja precisa do dom da palavra da ciência, do dom da palavra da sabedoria. Eu acredito que esses são dons que praticamente estão em todos os cristãos, ok? Os cristãos, você vê que eles falam de maneira diferente. Os cristãos, eles têm uma virtude diferente para poder falar. E essa virtude, que no grego significa ousadia, tá bom? Essa virtude, que é ousadia, tá bom? Ela é dada em algum momento que o cristão está se entregando a Deus, e como aconteceu na igreja primitiva, que viram línguas como que de fogo repartida por eles. Né? Não foram dialetos. Teve dialetos também, que as pessoas ouviram, mas a Bíblia diz que foram línguas como que de fogo. Então, essa é uma doutrina bíblica. Não dá para dizer que cessou. Se essa é uma doutrina que influencia na pregação do Evangelho, nós hoje, por exemplo, nós necessitamos desses dons. Como é que nós vamos pregar contra a mentira que diz que seria crescente nos últimos dias, está profetizado? Nós precisamos desses dons. Quer dizer, hoje não teríamos esses dons, mas os protestantes estão a todo momento dizendo que a igreja não precisa, ok? Que esses dons são passados, né? Ou seja, são pessoas que desacreditam a nossa fé. Então, realmente nós temos que nos manter separados daqueles que desacreditam na nossa fé. Então, eles desacreditam na Bíblia. Não tem como dizer que a igreja, nesses últimos dias, não precisa, não necessita dos dons espirituais. Esse é um grande erro de Lutero, né?
Bom, o comentário prossegue. Os dons espirituais eram chamados de carisma na história da igreja por sua derivação do termo grego carisma, que se traduz por dom, como está em Romanos capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler esse versículo aqui para vocês, tá ok? Romanos capítulo 1, versículo 11. Que diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Bom, por que eu escolhi esse versículo para colocar aqui? Pela descrição que o apóstolo Paulo está dizendo, foram pessoas que aceitaram Jesus, mas eles ainda não haviam recebido uma virtude, a virtude que Jesus Cristo prometeu, os dons espirituais. Tá bom? Então, no grego é carisma. O comentário prossegue. Os dons espirituais foram descritos por Jesus como uma promessa que envolvia revestimento de poder, como está em Lucas 24, 49. O termo revestimento nesse versículo é tradução do grego enduo e era utilizado para descrever o sujeito que se revestia de algum atributo ou característica especial. Esse é o significado da palavra no grego que Jesus usou. Atributo significa algo que está sendo atribuído a você, algo que você agora possui, tá bom? Uma característica especial. E prossegue. O termo era aplicado ao homem que se revestia de audácia, fortaleza e nobreza. Ok? Então a pessoa, dito que ele havia se revestido, havia recebido um enduo, tá bom? Prossegue. A pergunta que deve ser feita a todo cessacionista, no caso a Lutero, que é o momento aqui que ele diz que os dons espirituais não existiam mais, eu faço essa pergunta. Faz sentido Jesus prometer um revestimento que se aplicava apenas à igreja primitiva? E respondo, claro que não. Em todas as eras da igreja, principalmente na igreja dos últimos dias, o revestimento é necessário. Estou falando do revestimento para pregar. Porque lá os anabatistas, eles estavam sem poder pregar. E Jesus Cristo havia profetizado que esse dia chegaria. Jesus Cristo falou, né, para eles pregarem, o que ele disse, a noite vem, quando ninguém poderá pregar. A noite que Jesus estava falando ali, envolve a chamada Era das Trevas na história, né? Foi um período que a Igreja Católica dominou, ela perseguiu, ela declara, matei todas as igrejas anabatistas até próximo do ano 800, porque elas eram muito perigosas. Ela declara isso. E esse é o período das trevas. Eles estavam o quê? Escondidos, porque não podiam pregar. Agora, nesses últimos dias, nós temos liberdade para pregar, mas nós temos um outro problema. O amor pela palavra de Deus está assim desaparecendo da igreja. O número de pessoas que eu via, por exemplo, quando jovem, que andava assim, sempre naquele amor pela Bíblia, querendo estudar, isso está diminuindo muito. Todas as igrejas reclamam, dizem que, por exemplo, as escolas dominicais estão abandonadas, que as pessoas não estão frequentando mais. Teve um aluno, há uns 5 anos atrás, ele falou no seminário que a escola dominical da igreja dele fechou, parou, não existia mais. Okay? Ninguém estudava revista, nem comprava revista, não existia mais escola dominical. E eu digo que a escola dominical, ela é o grande centro de estudo da igreja, junto com o culto de doutrina. É o momento que o pastor vai ensinar para as suas ovelhas. Então, se as pessoas estão fugindo da escola dominical, essa é uma das características, infelizmente, que vai ajudar o anticristo a enganar as pessoas. Porque a fuga da escola dominical representa uma fuga do desejo de estudar a palavra de Deus. É o que nós temos que concluir. Então, nós precisamos desse revestimento, até para pregar para essas pessoas, para mostrar a elas, cuidado, que existem doutrinas que vão tentar te enganar. Uma doutrina fundamental que Israel errava quando adotava Baal, qual era? Era praticar o culto aos mortos. Isso era normal na religião de Baal. Todo mundo antigo, grego, romano, todo mundo praticava
o culto aos mortos. Vão te convidar a fazer isso também. Era o que era pregado lá, era o que eu ouvia na sala de aula do seminário, era o que a Assembleia de Deus pregava nos púlpitos, né? E de repente você vê realmente a Assembleia de Deus chamando de irmãos os católicos. Não é questão de discriminar, mas quando você chama de irmão, você está se identificando doutrinariamente. E vocês devem estar ouvindo isso. Isso está muito comum no nosso meio. Então, é nós despertarmos mesmo. Por isso eu estou fazendo aquele trabalho para ajudar a escola dominical, porque a escola dominical precisa ser fortalecida, ok? Precisa ser fortalecida. E eu concluo com um comentário. Lutero foi enganado por acreditar que estava reformando a igreja cristã, quando na verdade ele estava reformando a Babilônia apocalíptica. Ele procurou o uso dos dons espirituais ou carisma na história da Igreja Católica e não encontrou. E assim concluiu que os dons haviam cessado. Tá bom? Bom, concluindo esse ponto aqui, eu vou falar para vocês, esse ponto de vista aqui que eu estou colocando, ele é o ponto de vista, por exemplo, dos batistas gerais. Se você comprar aquele livro que eu falei para você, ele está lá na bibliografia, História dos Batistas, de J. Pereira, você vai ver que ele prega exatamente o que eu estou pregando aqui. E essa crença havia nos batistas, nos anabatistas nos dias da Reforma, os batistas independentes, que são pentecostais, pregam isso, tá ok? Mas existem alguns que eles acreditam que nós viemos da Igreja Católica, que aquilo era uma reforma na Igreja de Jesus. Não é possível, irmãos. Desde os dias de Constantino, eles cultuavam os mortos. Ok? Então, você não pode falar que uma igreja que cultuava os mortos, nem em um segundo da vida dela, ela era cristã. Mais por 1.200 anos. Isso aí é uma aproximação com a apostasia. Se você disser que uma igreja que cultua os mortos é cristã, né, isso é uma aproximação com a apostasia. Né? Desculpe quem fala isso, mas eu estou falando por ignorância. Não sabe, ignorância de não saber o que ele está realmente falando, mas ele está se aproximando da apostasia, mesmo por ignorância. Porque é claro que nós não podemos cair no mesmo erro de Israel, que a todo momento, você pega lá o livro do profeta Jeremias, quando Jeremias esteve combatendo, eu vou até falar o texto para vocês, né? A adoração à rainha dos céus, você encontra em Jeremias 44, 17, que diz lá, a rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito. Você lê esse capítulo 44 de Jeremias, é inacreditável, porque parece que é o que nós estamos vivendo. Jeremias falando, olha, adoração à rainha dos céus, isso é paganismo, né? Vocês estão errados. Aí eles falam o seguinte, não, os antepassados, os nossos reis, eles adoraram a rainha dos céus também, né? Que era ninguém mais, ninguém menos do que Semíramis. Você pode pegar qualquer dicionário de religião antiga, vai te dizer isso. A rainha dos céus era Semíramis. Então elas argumentam, não, nossos pais adoraram também, então eu vou adorar. Ou seja, era uma idolatria. Aqui nos dias de Jeremias, Jeremias viveu próximo do ano 600 da era cristã, ok? Né? A idolatria vinha lá dos dias de Salomão, ou seja, dos anos 950 antes da era cristã. Então, Jeremias viveu cerca de 350 anos depois de Salomão. Aquela idolatria que Salomão instituiu está aqui atormentando Jeremias. E, quer dizer, esse culto aos mortos que a Igreja Católica instituiu está aqui nos atormentando, porque, infelizmente, tem evangélicos, exatamente, são pessoas que não vão à escola dominical, certamente, que estão acreditando que é normal você praticar o culto aos mortos, já que chamam eles de santidade, né? Outros pedem a bênção. O Papa, quando entrou na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, vocês podem procurar nos jornais, foi aqui em Manguinhos, os irmãos pediram a bênção ao Papa. Mas como você pede bênção a alguém que pratica culto aos mortos, meu irmão? Isso não tem explicação, isso não tem resposta. Né?